Olá, eu sou a professora Esther e você está aqui no nosso canal A História e Seus Caminhos. Já se inscreveu? Inscreva-se, dê seu like, faça comentários, deixe questões, perguntas e divulgue o nosso canal. Isso é muito bom para nós. E eu quero também agradecer a todos vocês que já se inscreveram, que têm assistido os nossos vídeos e que estão aqui com a gente. Permaneça, divulgue também. E hoje nós vamos falar de História das Cidades. Recentemente, a ONU divulgou uma nota mostrando que, na atualidade, 55% da população mundial vive em área urbana. E ainda fez a previsão de que até 2050, 70% dessa população total estará distribuída em áreas urbanas. Bom, considerando que hoje nós somos cerca de 11 bilhões e aproximadamente aí 200 milhões de habitantes sobre o planeta, então a gente pode considerar que vivendo em cidades, né? Hoje nós temos 4 bilhões e 250 milhões aí abrigados nas 2 milhões e 500 cidades que existem pelo mundo. Então, vamos ver quando é que isso começou? Para a gente ver quando é que isso começou, temos que voltar aproximadamente uns 10 mil anos atrás. Isso é muito bom, história sempre está um pouquinho lá atrás, né? Primeiro ponto a ressaltar: o surgimento da cidade e a história da cidade é muito importante para nós humanos, porque foi com o surgimento da cidade, né, e nesse decorrer aí, que nos tornamos civilizados. A civilização surgiu a partir do momento que passamos a viver nessa forma de aglomeração, dentro desse núcleo chamado cidade, né? Primeiro aí vieram as aldeias. Esses acontecimentos, eles retornam, como eu disse, há aproximadamente 10 mil anos atrás, né, na fase aí entre o final do Neolítico, já passando para a Era dos Metais, né? Então, primeiro a gente pode ver o surgimento das aldeias, né, que aliás a palavra vem do árabe Aldai, né? Significa aldeia mesmo, né? Depois passando para o formato de vilas e depois chegando na cidade. É claro que toda essa transformação foi ocorrendo também pelas mudanças climáticas que ocorreram aí no final desse período do Paleolítico, né? O domínio do fogo pelo homem, o domínio da forja dos metais, a domesticação dos animais e a famosa revolução agrícola, né? A percepção da possibilidade de plantio e colheita que o ser humano foi adquirindo. E onde isso ocorreu? Onde isso ocorria? Obviamente, próximo a rios onde havia água. E por isso mesmo, a gente vê alguns estudos que dizem que a cidade veio do barro. O barro gestou a cidade, ofereceu ao ser humano a cidade. E por que será isso? Bom, primeiro a gente sabe exatamente que esse barro está próximo a rios, né? Já já falaremos sobre quais rios são esses. Um barro fértil que oferecia a possibilidade do plantio, mas também oferecia a atração para alguns animais que seriam fáceis de ser caçados, oferecia também a fabricação de utensílios e a fabricação dos tijolos, que são elementos base para a construção de muralhas, para a construção de casas e principalmente dos templos. E onde isso vai ocorrer aí nesses aproximadamente 3 mil anos antes de Cristo? A gente tem a informação da região da Mesopotâmia, né, que é onde surgem as primeiras cidades. Mesopotâmia significa entre águas. Meso, entre. Potâmia, águas, rios. Eram os rios Tigre e Eufrates. Mas não se engane,
tá? Apesar de estarmos falando que as primeiras cidades surgem aí, na realidade, a primeira cidade que se tem notícia de seu surgimento é Jericó. E é dito que aproximadamente 8.000 anos antes de Cristo, ou seja, uns 5.000 anos antes dessas cidades da Mesopotâmia, Jericó já florescia às margens do Rio Jordão, utilizando ali também da fertilidade que esse rio oferecia. É dito até que Jericó, né, que cresceu e chegou a ter um grande número de habitantes em todo o seu histórico, foi destruída e reconstruída por várias vezes. Mas por que então eu disse que as cidades da Mesopotâmia são as primeiras? Na realidade, o mérito das cidades da Mesopotâmia é porque ali formaram-se os primeiros reinos, os primeiros grandes impérios. E que região é essa da Mesopotâmia nos dias de hoje? Hoje, parte do Iraque, parte da Síria e parte da Turquia, né, dominam essa região aí, onde era a região da Mesopotâmia. Outra região também que foi favorecida aí pelas águas dos rios é a região do delta do rio Nilo, né? Nilo, que vem da palavra Nil, né, que significa azul, e que, segundo Heródoto, né, deu ao mundo, né, um presente que é o Egito. O Egito é uma dádiva do Nilo, né, segundo Heródoto. Mas foi aí também, por volta quase que da mesma época que acontecia o surgimento das cidades na Mesopotâmia, surgia aí em torno do rio Nilo também cidades. Mas nós vamos ver também as diferenças entre estas cidades. E não podemos esquecer também de outros dois rios muito importantes para o surgimento das primeiras cidades. O rio Indo, né, na atual Índia, né, na região da Índia, e o rio Amarelo, na China. O rio Indo, inclusive, deu um nome à Índia. Pois bem, essas primeiras cidades tinham algumas características que é necessário pontuarmos, elas muito importantes ser pontuadas. Por exemplo, no caso das cidades da Mesopotâmia, né, vamos ver aí grandes monumentos e construções de templos. Isso marca muito a cidade. Há uma grande preocupação da construção desses templos para os deuses protetores ali, né? E o templo era atrelado ou ligado aos palácios reais, uma vez que o surgimento da cidade também favoreceu a organização social, a estratificação, a divisão do trabalho. Isso é característico dessas cidades e que depois vai evoluindo com a humanidade, né? Vai se aprimorando. No caso das cidades da Mesopotâmia, esse grande templo ao qual eu me refiro, né? Esses grandes templos os quais eu me refiro, são os zigurates. Nos zigurates, né, estava ali a geração e organização da vida, era o núcleo da cidade, né? E em torno desse zigurate toda a vida acontecia, os sacerdotes promoviam e organizavam a vida de todos ali na cidade em razão daquele Deus, a distribuição dos grãos, o recebimento dos impostos na forma desses grãos, né? Os trabalhos artesanais, o emprego de vários artesãos, a utilização da mão de obra, tudo ali em torno do zigurate. E vale pontuar algumas características dessas cidades. A cidade de Ur, por exemplo, tinha vários habitantes, né, com seu templo ao centro, cercada por uma grande muralha, protegendo todos ali das enchentes dos rios, protegendo dos possíveis invasores, né? A Babilônia, que é a mais famosa aí de todas elas e que chegou a ter até 500.000 habitantes, né? Um quadrado cortado pelo rio Eufrates de 400 hectares no seu total, né? Cercada por muros de até 80 metros de altura e 20 de espessura. Imagina o que é isso? Com cerca de 110 portões maciços de cobre, né? Dizem até que a Babilônia foi destruída e reconstruída várias vezes com seus grandes monumentos, o seu grande templo, né? Bom, e as cidades do Egito? Bom, o Egito é marcado por algumas diferenças em relação à Mesopotâmia, tá? Toda a construção egípcia, ela tinha
e uma função de ser para a posteridade. As cidades egípcias, né, as grandes cidades egípcias, tinham a função de serem sagradas. Por quê? O faraó não era um representante dos deuses, ele não estava a serviço de um deus, como acontecia na Mesopotâmia. O faraó era um deus. Daí a preocupação de construções para a posteridade, para mostrar o seu poder além da vida. Nada mais importava do que o além da vida. Tudo no Egito era construído para o pós a vida, né? Acredita-se até que não houve muita preocupação em relação nem à própria moradia das pessoas mais abastadas. Tudo era feito em torno dessas grandes cidades sagradas, né? As grandes cidades do Egito aglomeravam e puxavam para si trabalhadores, né? E quando não se estava trabalhando nas obras, estava se trabalhando no campo. Boa parte da população era camponesa. Já existia sim uma divisão social, uma organização. Como já disse que a cidade trouxe isso, no Egito não vai ser diferente. O Egito vai contar com um elemento a mais do que o barro. O barro serve sim pela fertilidade do rio, né? Mas o Egito conta com as pedras. Daí, essa sobrevivência no tempo, podemos atribuir à presença da utilização da pedra, não só do barro, porque a questão das casas mais comuns das cidades egípcias que existiam ali em torno dessas grandes obras, elas se desfaziam e se desfizeram com o tempo, com as enchentes do rio. Então não havia preocupação com a vida em si naquele momento, mas com o que ficaria. E realmente ficou para a posteridade, né? O surgimento das primeiras cidades aí que a gente pode ver. Não devemos esquecer também, como eu já disse, em torno do Rio Indo e do Rio Amarelo, essa questão asiática mais ao extremo, né? Sociedades que vão dar origem à cidade um pouquinho mais tarde, uma vez que falamos aí Jericó 8.000 anos antes de Cristo, na Mesopotâmia e no Vale do Rio Nilo em torno de 3.000 anos antes de Cristo, e nesses outros dois rios, né, que é o Indo e o Amarelo, há vestígios de 2.000 a 1.600 anos antes de Cristo, um pouco mais, né, avançado aí no tempo, mas não deixa de ter a sua importância. Essa cidade já com uma preocupação maior com o equilíbrio em relação à natureza, uma cultura um tanto quanto diferenciada. Bom, eu espero que tenha contribuído aí para entender, né, como se deu o surgimento dessas primeiras cidades. Isso vai depois se esparramar por todo o restante, né, do planeta, onde o Homo sapiens vai se organizando e se estruturando. O fato mais importante aí é lembrar e entender que o surgimento das cidades, assim como eu já disse antes, que marca o surgimento da nossa civilização, também marca a organização e o modo como vamos passar a viver, né? Como eu já disse, a distribuição do trabalho, a reorganização do trabalho, a hierarquização da sociedade, a divisão e organização das classes, né? As funções de cada um. Há também uma ideia de um certo alívio, né? Uma diminuição daquele trabalho que o homem vivia antes, né? Da caça e da coleta, agora no trabalho conjunto, próximo, né? As novas possibilidades e potencialidades que surgem aí para o ser humano com o surgimento da cidade. E isso sem falar no surgimento da escrita, nos registros, né? E dos outros elementos que vão compor aí. Mas era sobre isso mesmo que eu queria falar. Quais são essas principais características do surgimento das primeiras cidades? E vamos ficando por aqui e até uma próxima. Eu espero que você se inscreva, que você deixe seu like e que você deixe o seu comentário. E definitivamente, tchau, até mais!